Lute contra a tristeza espiritual com a verdade de Salmos 147:3. Deus cura os quebrados de coração. A ferida invisível que Deus escolheu curar primeiro. Tem dores que a gente esconde até de nós mesmos. Você já percebeu isso? Tem momentos em que o corpo funciona, a rotina continua, o sorriso aparece nas fotos, mas por dentro, tudo está desmoronando. A alma cansada, o coração abatido, a esperança silenciosa. É como se a vida estivesse em preto e branco, mesmo quando o sol brilha do lado de fora. E nesse exato ponto, onde as palavras somem e as forças acabam, é onde a tristeza espiritual ganha espaço. Muita gente confunde isso com preguiça espiritual, com desânimo comum, mas a verdade é que essa tristeza que consome o espírito tem raízes mais profundas. É como uma ferida na alma que não sangra por fora, mas afeta tudo por dentro. E o mais perigoso disso é quando a pessoa começa a acreditar que não tem mais cura, que Deus se afastou ou que foi esquecida. E é por isso que esta mensagem precisa ser ouvida hoje, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. O Salmo 147:3 diz que Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Isso não é só poesia bíblica, é uma verdade espiritual profunda. Deus vê o que ninguém mais vê. Ele escuta até os gemidos sem som e cura feridas que nenhum remédio alcança. A tristeza espiritual não é o fim da linha. Pelo contrário, é o ponto exato onde Deus começa a operar de maneira íntima, cirúrgica, transformadora. O que você sente agora talvez não tenha nome, mas Deus já identificou. O que para os outros parece frescura ou falta de fé, para Deus é um sinal de que você precisa ser tocado por Ele. Porque não se trata de força humana, nem de reagir com esforço. Trata-se de ser alcançado pela presença que cura o que está quebrado e costura, com amor, os pedaços espalhados do seu interior. Essa tristeza que você não consegue explicar é, na verdade, o sinal de que algo em você precisa de restauração. Não apenas ânimo, não apenas energia, mas cura profunda da alma. E essa cura não vem com distrações, nem com conselhos vazios, nem com frases de autoajuda. Ela vem da palavra, da verdade que liberta. E é por isso que este vídeo existe, para te lembrar do que Deus já declarou. Ele cura, Ele restaura, Ele renova. Talvez você tenha chegado até aqui sem forças, sem expectativa, apenas buscando um alívio. Mas eu te convido a permanecer, a deixar Deus ministrar ao seu coração durante cada parte desta mensagem. Você não está sozinho, você não está à deriva, você não está esquecido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrado e Ele vai provar isso a você. O que começa como um clamor silencioso terminará com uma esperança viva. E no final deste vídeo, você não será mais a mesma pessoa. Que este é o seu momento de cura. A tristeza espiritual que ninguém vê, mas Deus sente. Há dores que não gritam, mas pesam. A tristeza espiritual é assim, silenciosa, disfarçada, muitas vezes incompreendida até por quem a sente. Ela não se manifesta em lágrimas constantes, mas em vazios profundos. É aquele momento em que a pessoa participa do culto, canta, ora, mas sente que algo dentro dela não responde mais. É uma sensação de distância mesmo, estando no meio da presença de Deus. E o mais duro é quando ninguém percebe. Quando todos dizem você está bem, e você apenas sorri para não precisar explicar o inexplicável. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram essa mesma dor invisível. Elias, por exemplo, depois de grandes vitórias espirituais, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. 1 Reis 19:4. Ele não havia perdido a fé, mas a esperança. E é exatamente aí que a tristeza espiritual se instala, quando o coração continua crendo em Deus, mas cansou de esperar, de lutar, de tentar entender. Quando o porquê não encontra resposta e o até quando ecoa dentro da alma. Essa dor é real, e o primeiro passo para vencê-la é reconhecê-la.
Deus não cura o que fingimos não existir. Enquanto você disser, estou bem, quando por dentro tudo dói, a cura fica distante. Mas quando você tem coragem de dizer, Senhor, estou cansado, estou ferido, estou desanimado, algo começa a mudar. Porque Deus nunca rejeitou um coração quebrantado. Salmos 34:18. Ele não se escandaliza com a sua fraqueza, ele se aproxima dela. O problema é que vivemos em uma cultura que ensina a esconder as dores da alma, a mostrar força o tempo todo, a espiritualizar o sofrimento, a dizer, está tudo nas mãos de Deus, mesmo quando o coração está em pedaços. Mas Deus não pediu máscaras, ele pediu entrega. Quando o salmista escreveu, ele cura os quebrantados de coração, estava afirmando que a cura não vem da negação da dor, mas da exposição dela diante do Criador. A verdade é que Deus sente o que você sente. Antes que uma lágrima desça, Ele já sabe o motivo. Antes que a tristeza te cale, Ele já ouviu o silêncio da sua alma. Há quem olhe para você e veja alguém firme, estável, sempre sorrindo. Mas Deus olha e vê o peso que você carrega por dentro. E Ele não te condena por isso. Ele te entende. A tristeza espiritual não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade. É o Espírito clamando por uma restauração que só o céu pode oferecer. E quando você reconhece isso, o primeiro elo da corrente se quebra, porque o que o inimigo mais quer é que você esconda a dor. O segredo dele é a solidão. Mas quando você traz a dor à luz, a cura começa. Lembre-se, Jesus também chorou. João 11:35. O Filho de Deus, perfeito em santidade, sentiu o peso da tristeza. E se ele em sua divindade não negou a dor, por que você deveria? O mesmo Cristo que chorou diante do túmulo de Lázaro é o que hoje se aproxima de você para dizer, eu sei como dói, mas eu posso curar. A tristeza espiritual não é o fim da fé, é o terreno onde ela será reconstruída. A partir deste momento, Deus começa a tratar as feridas que ninguém mais vê. Aquelas que foram ignoradas, minimizadas ou mal compreendidas. Ele começa a costurar o que foi rasgado, restaurar o que se perdeu e devolver vida onde o desânimo plantou o silêncio. A tristeza que parecia te afastar de Deus é a ponte pela qual Ele está voltando a tocar o seu coração. Não lute para parecer bem, lute para ser curado. E a cura começa quando você permite que Deus veja o que todos os outros ignoraram. Ele sente a dor que você não consegue explicar. E é justamente por sentir que Ele pode transformar. Quando o espírito cansa antes do corpo, um sinal de alerta. Nem sempre o primeiro sinal de exaustão aparece no corpo. Muitas vezes, o esgotamento começa no espírito. Você já sentiu aquela sensação de estar fazendo tudo certo por fora, mas por dentro, parece que algo está desligado? A rotina continua, o ministério acontece, os compromissos são cumpridos, mas há um cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Esse é o alerta silencioso de que a alma está sobrecarregada e o espírito exausto. Não se trata apenas de fadiga física, mas de um colapso interior que, se ignorado, abre portas para a tristeza espiritual profunda. O salmista descreve esse tipo de cansaço em Salmos 119:28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. A tristeza espiritual drena forças vitais. Quando ela se instala, até os momentos de oração parecem pesados, a adoração perde o sabor e a leitura da Bíblia se torna um esforço mecânico. E isso não acontece de repente. É como uma vela se apagando lentamente, até que só resta a fumaça do que um dia foi chama viva. O problema é que, muitas vezes, confundimos esse esgotamento espiritual com preguiça, fraqueza ou falta de disciplina. Tentamos resolver com esforço humano aquilo que só o Espírito pode restaurar. É como tentar correr com uma alma ferida. O corpo até responde, mas o interior grita por socorro. Quando o espírito está cansado, tudo fica mais difícil. Confiar, crer, esperar, recomeçar. Até o que antes dava prazer agora parece fardo. E é aí que precisamos discernir
o que realmente está acontecendo. Jesus enfrentou esse tipo de angústia em Getsemane. Em Mateus 26:38 ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Se o próprio Filho de Deus reconheceu esse estado de cansaço da alma, por que você se sentiria envergonhado em admitir o seu? Deus não rejeita quem está esgotado. Ele atrai. Ele não acusa, ele acolhe. Mas é preciso ouvir o sinal de alerta antes que o coração se feche de vez. Um espírito cansado precisa ser realimentado na presença de Deus, não com performance, mas com rendição. Não com agendas lotadas, mas com momentos de pausa. Não com mais responsabilidades, mas com mais intimidade. Porque a cura não está em fazer mais, mas em descansar naquilo que só o Pai pode fazer. Isaías 40:29-31 nos lembra que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa promessa não é para os fortes, é para quem já chegou ao limite. Se você sente que está assim, não ignore. Não empurre com a barriga. Não espere adoecer por completo para pedir socorro. Hoje pode ser o começo da sua restauração. Não porque você vai fazer algo diferente, mas porque vai deixar Deus fazer algo dentro de você. O espírito cansado precisa da presença que restaura, precisa do toque que levanta, precisa da palavra que sopra a vida onde só havia desânimo. Pare agora por alguns segundos e olhe para dentro. Não se pergunte o que os outros esperam de você, nem o que você tem que fazer amanhã. Apenas pergunte: Senhor, eu ainda estou inteiro por dentro? Se a resposta for não, saiba que Ele já começou a reconstruir o que se partiu. O espírito pode estar cansado, mas a presença de Deus ainda é o seu descanso. O dia em que o céu ficou em silêncio e o coração gritou. Você já teve a sensação de que Deus se calou? Já orou, jejuou, buscou com sinceridade, e mesmo assim, tudo permaneceu em silêncio? Esse silêncio que parece divino, mas dói como o abandono. Quando o céu se cala, o coração começa a gritar. Grita por respostas, por direção, por consolo. Grita por um sinal de que Deus ainda está ouvindo. Mas o problema não é a ausência de som, é a ausência de percepção. Porque muitas vezes Deus não fala da forma que esperamos, Ele fala com o tempo. Ele responde com processos. E isso é difícil de aceitar quando o que mais precisamos é sentir que Ele ainda está por perto. Em Salmos 22:1, Davi expressa com honestidade essa dor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Ele não escondeu o sentimento. Ele colocou para fora. Porque Deus não se ofende com nossas perguntas sinceras. Ele se revela nelas. O silêncio de Deus não é punição, mas um chamado à intimidade. Quando o céu parece distante, Deus está, na verdade, nos convidando a mergulhar mais fundo, a depender mais, a confiar sem provas, a amar sem garantias. Esse tipo de silêncio dói, porque desmonta nosso senso de controle. Tira de nós a ilusão de que podemos prever ou comandar o agir de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é nesse silêncio que nossa fé amadurece. É ali que aprendemos a ouvir a voz que não grita, mas sussurra dentro do Espírito. Em 1 Reis 19:12, Elias esperava Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas ele veio em um sussurro suave. A grande revelação veio no silêncio. E talvez hoje Deus esteja te treinando para perceber esse mesmo sussurro, discreto, mas cheio de direção. Muitos desistem nesse momento. Confundem silêncio com rejeição. Mas não é. É preparação. Deus está trabalhando em áreas invisíveis, ajustando caminhos que você ainda não vê. Se Ele se calou, é porque você já recebeu o que precisa para dar o próximo passo. O céu pode estar em silêncio, mas o seu coração ainda pode falar. E quando o seu clamor é sincero, Deus ouve, mesmo quando não responde como você gostaria. A dor do silêncio espiritual é uma das mais difíceis porque ela nos confronta com nós mesmos, nos força a parar, refletir, lembrar.
E se você permitir, ela também pode ser a virada da sua história, porque muitos milagres começaram em períodos de silêncio. Muitos recomeços nasceram em noites sem respostas. O tempo em que Deus se cala pode ser o mesmo tempo em que Ele está mais perto, preparando um novo capítulo que só será revelado quando você estiver pronto. Isaías 30:15 diz: "Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força." Confiar em Deus quando tudo está quieto é uma das maiores provas de fé, mas também é o terreno onde brotam os maiores testemunhos. Não desista por causa do silêncio. Deus ainda está escrevendo, mesmo quando você não ouve a caneta. Hoje talvez seu coração esteja gritando por respostas, mas Deus já está respondendo com presença. Você só precisa aquietar a alma para perceber, porque o silêncio de Deus nunca significa ausência, significa cuidado em silêncio. E quando Ele voltar a falar, tudo vai fazer sentido, até o silêncio. Tristeza não é falta de fé, é a dor que precisa de verdade. Uma das maiores mentiras que muitos acreditam é que estar triste é sinal de que a fé está fraca. Quantas vezes você já ouviu, ou até disse a si mesmo, que se estivesse orando mais, jejuando mais, buscando mais, não estaria sentindo essa tristeza? Essa lógica é cruel e completamente contrária à graça de Deus. A tristeza não é ausência de fé. Ela é, muitas vezes, a consequência de um coração que sente demais, que viveu demais, que acreditou demais e se feriu no processo. A palavra não esconde a dor dos servos de Deus. Ela não disfarça, não minimiza. Pelo contrário, ela revela. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e mesmo assim enfrentou uma tristeza tão profunda que desejou nunca ter nascido. Jó 3:11. Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu em Salmos 42:5: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus." Ele não perdeu a fé. Ele estava em conflito interno, e isso acontece com os melhores. A fé não anula a dor. Ela é o que te faz continuar mesmo sentindo. Ela é o fio que te conecta a Deus mesmo quando a tristeza tenta cortar todos os outros laços. O erro está em fingir força quando o que Deus está pedindo é sinceridade. Enquanto você acredita que estar triste é falhar espiritualmente, você se afasta da cura. Porque só quem reconhece a dor pode ser curado por inteiro. A tristeza precisa de verdade, precisa de espaço para ser confessada, enfrentada, tratada. E Deus é o único que pode acolher a sua dor sem te condenar por senti-la. Em vez de dizer, "Você não deveria estar assim", Ele diz, "Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele não te cobra cura imediata. Ele te oferece descanso. Tem gente hoje lutando uma batalha interna ainda mais difícil do que aparenta, porque além de sentir tristeza, se sente culpada por estar triste. E isso só aprofunda o buraco da alma. É como tentar sair de um poço cavando mais fundo. Mas quando você entende que sentir dor não é sinal de fraqueza espiritual, mas de humanidade, você abre o coração para o toque que realmente transforma. Você pode estar triste e cheio de fé, pode estar quebrado e ainda assim crendo. Pode estar no limite emocional e ao mesmo tempo sustentado pela graça, porque a fé não remove o vale, ela te sustenta dentro dele. E quando você entende isso, não se esconde mais. Você começa a orar com verdade, a clamar com sinceridade, a se entregar sem reservas. E é ali, nesse lugar de verdade, que Deus começa a reerguer o que estava caído. Pare de se culpar por sentir. Comece a apresentar sua dor como uma oferta sincera ao altar da graça. A tristeza não é o oposto da fé. Ela é o palco onde a fé prova que continua viva. E enquanto você mantiver esse fio de conexão com Deus, mesmo em lágrimas, Ele continuará te conduzindo à cura. O Salmo 147:3 não diz que Deus condena os quebrados de coração, diz que Ele cura. E hoje, essa cura começa pela verdade. O peso das palavras que nunca foram ditas em oração.
Você já segurou palavras dentro de si por tanto tempo que elas começaram a doer? Já tentou esconder de Deus aquilo que mais te machucava, como se Ele não soubesse, como se fosse possível guardar em silêncio uma dor que queima por dentro? Existem orações que nunca foram feitas, porque o medo, a vergonha ou o orgulho impediram que saíssem da boca, e o que não é dito diante de Deus acaba nos consumindo por dentro. Muita da tristeza espiritual que as pessoas carregam hoje está ligada ao que nunca foi confessado com sinceridade. A oração se tornou superficial, automática, cheia de frases feitas. Mas Deus não se impressiona com discursos bonitos. Ele responde à verdade. Ele cura o que é revelado, não o que é disfarçado. Tiago 5,16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A cura começa na confissão. E a primeira confissão que precisamos fazer é para Deus. Existem dores que ninguém entende, frustrações que nunca foram verbalizadas, sonhos despedaçados que nunca foram entregues de verdade. Há gente que ora pedindo forças, mas nunca disse para Deus o quanto se sente fraca. Há gente que canta sobre cura, mas nunca contou ao Pai onde dói. O céu não ignora o que o coração silencia, mas Deus espera que você abra espaço para que Ele atue. A oração não é um relatório, é um encontro. E esse encontro precisa ser real. Jesus nos ensinou a orar com simplicidade e sinceridade. Em Lucas 22:42, no auge de sua angústia, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele não omitiu sua dor. Ele não espiritualizou a angústia. Ele abriu o coração. Ele falou o que sentia. E foi ali, naquela entrega completa, que a força veio. A oração que gera cura é aquela que transborda verdade, mesmo quando a verdade é fraca, confusa ou cheia de lágrimas. As palavras que nunca foram ditas em oração se acumulam como peso na alma. E uma alma pesada tem dificuldade de ouvir, de sentir, de adorar. Porque tudo vira esforço, tudo vira um campo de batalha interior. Mas quando você começa a orar com vulnerabilidade, com honestidade, com coragem, algo começa a mudar. As lágrimas viram sementes, os gemidos viram linguagem. E Deus, que sonda os corações, responde não só ao que você diz, mas ao que você tem medo de dizer. Talvez hoje seja o dia de você falar com Deus de forma como nunca falou antes. Sem censura, sem máscaras, sem roteiro. Fale da saudade que sente, do medo que esconde, da decepção que carrega. Entregue o que ficou preso por anos dentro de você. Porque só quem se despe da formalidade encontra a liberdade da cura. Salmos 62:8 diz: Derramai perante Ele o vosso coração. Não apenas uma parte, não só o que é bonito, tudo. E quando você derramar o que ficou escondido por tanto tempo, sentirá algo novo, alívio. Não porque tudo vai se resolver de imediato, mas porque finalmente você deixou de lutar sozinho. O que você não consegue carregar mais, Deus assume. E é nesse lugar de sinceridade que a tristeza espiritual começa a ser desfeita. A dor não desaparece porque foi dita. Ela desaparece porque foi entregue. E Deus sabe exatamente o que fazer com tudo aquilo que você não sabia nem como começar a orar. A cura começa quando você para de fugir da dor. A dor que você evita é a mesma que continua te controlando por dentro. Fugir dela não resolve. Esquecer não cura. Ignorar só adia o que precisa ser tratado com urgência. A verdade é que muitos cristãos vivem em fuga emocional. Ocupam-se, envolvem-se em atividades, mergulham no ativismo até espiritual, tudo para não encarar o que está doendo lá dentro. Mas não há cura possível enquanto a ferida permanece escondida. Só o que é exposto pode ser restaurado. E isso exige coragem. Quando Jesus se aproximou do paralítico no tanque de Betesda, a pergunta que ele fez não foi sobre a causa da doença, nem sobre o tempo de sofrimento. Ele perguntou: Queres ser curado? João 5:6. Parece óbvio, mas não é.
Porque a cura exige posicionamento, exige confronto, exige deixar de viver pela dor. Há pessoas que se acostumaram tanto com o vazio, que já nem sabem como seria viver sem ele. Mas Deus não quer apenas te aliviar. Ele quer te curar por inteiro. E a cura sempre começa com a decisão de parar de fugir. Enquanto você caminha negando a dor, tentando manter a aparência de força, algo dentro de você vai se quebrando aos poucos. Você até age como se estivesse tudo bem, mas no fundo sabe que há um quarto trancado na alma onde você evita entrar. Um lugar onde a tristeza espiritual cresceu, silenciosa, e foi tomando espaço. Fugir da dor é como varrer cacos de vidro para debaixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde você pisa neles. Deus não quer te expor, Ele quer te libertar. E para isso, Ele precisa que você pare, olhe para dentro e encare o que está fragmentado. Não com medo, mas com fé. Não sozinho, mas na companhia dEle. Salmos 139, 23, 24 mostra essa entrega. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração perigosa, mas necessária. Porque só quem se deixa sondar pode ser guiado de volta ao caminho da cura. A dor não some porque você decide ignorá-la. Ela se transforma quando você decide enfrentá-la com Deus. Quando você diz, Senhor, está aqui. Eu não sei como lidar, mas entrego nas tuas mãos. E nesse momento o Espírito Santo começa a agir. Começa a tocar onde você mesmo não conseguia mais tocar. Começa a alinhar o que foi distorcido pelo sofrimento. Começa a dar sentido ao que parecia perda. O que você precisa entender hoje é que fugir só adia o milagre. E a fuga tem muitas formas: distrações, negações, isolamento, sarcasmo, até ministério. Mas Deus está chamando você para parar de correr e começar a curar. Ele não vai te forçar, mas Ele te convida. E se você aceitar, a presença dEle vai entrar nos quartos mais escuros da sua alma e trazer luz. Não se trata de ser forte, se trata de ser sincero. Não se trata de manter as aparências. Se trata de ser restaurado por completo. A cura que você espera talvez esteja há anos parada, esperando o seu sim para o processo. E esse sim começa quando você decide parar de fugir. Hoje, Deus está dizendo, eu quero curar o que você tem medo de sentir. E se você permitir, Ele vai fazer isso. Vai arrancar pela raiz o que te prende ao passado. Vai reconfigurar sua alma por dentro. Vai transformar feridas em testemunho. Mas para isso, você precisa parar, respirar e permitir que Ele te trate, não como um soldado ferido que precisa se manter de pé, mas como um filho amado que pode descansar nos braços do Pai. O que acontece dentro de nós quando fingimos que está tudo bem? Fingir que está tudo bem pode ser a maior violência que uma alma faz contra si mesma. É usar uma máscara todos os dias, sorrir por fora e se despedaçar por dentro. Muitos fazem isso na igreja, no trabalho, em casa. Respondem tudo certo quando o coração está em colapso. Fingir estabilidade quando se está em ruínas não é fé, é sobrevivência mal conduzida. E viver assim cobra um preço alto, porque tudo o que é reprimido, uma hora explode, e o coração, quando ignorado por tempo demais, se fecha até para Deus. A Bíblia nos mostra claramente o perigo de esconder as dores. Em Salmos 32, 3, 4, Davi diz, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. O silêncio dele, o fingimento, o negacionismo diante de sua dor, o adoeceram por dentro. O mesmo acontece com tantos hoje. Quando você escolhe não sentir, escolhe também não ser curado. Porque Deus só cura o que é apresentado, e fingir impede que a cura chegue. Essa necessidade de parecer forte o tempo todo destrói a essência da intimidade com Deus. Porque Ele não se relaciona com a versão editada de você. Ele quer a versão real,
a quebrada, a falha, a que não entende tudo, mas ainda clama. Enquanto você estiver preocupado em manter uma imagem, perderá o que é mais precioso, o toque restaurador da presença. Não se trata de ser fraco ou forte, trata-se de ser verdadeiro. E verdade só existe onde não há fingimento. Tem gente hoje exausta, não pela dor que sente, mas pelo esforço de esconder. Viver com a alma travada, o rosto forçado e o espírito cansado é um peso que Deus nunca te pediu para carregar. Em Mateus 11, 29 e 30, Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas para isso, é preciso tirar o fardo que você criou, o da aparência, porque enquanto você sustenta a fachada, a alma continua morrendo de sede por dentro. A cura começa quando você decide ser honesto com Deus, não apenas nos momentos de oração intensa, mas no dia a dia. Quando você diz, Senhor, eu não aguento mais fingir, está difícil, está doendo. Esse tipo de oração rasga o céu, porque ela vem do fundo do espírito. E Deus responde não à performance, mas à verdade. Em João 4:24, Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Isso inclui ser honesto sobre o que está acontecendo dentro de você. O que acontece dentro de nós quando fingimos é corrosivo. A tristeza se transforma em cinismo. A fé se torna automática. A alma se torna um deserto silencioso. Mas quando você decide parar, remover a máscara e se apresentar como está, quebrado, cansado, mas ainda crendo, Deus começa a reconstrução. Ele não precisa de você perfeito. Precisa de você disposto. Disposto a parar de mentir para si mesmo. Disposto a confiar que a presença dele é mais segura que qualquer imagem construída. Hoje, você pode fazer essa escolha. Pode parar de fingir. Pode respirar aliviado por finalmente entender que Deus não espera de você uma força que você não tem. Ele oferece descanso para quem está cansado de parecer forte. Ele oferece verdade para quem está disposto a deixar a performance de lado. E é nesse lugar entre o colapso e a confissão que a tristeza espiritual começa a ceder. Porque onde há verdade, a presença se manifesta com cura. A mentira que dizia, você não vale mais nada. Uma das maiores estratégias do inimigo é sussurrar mentiras em momentos de vulnerabilidade. E uma das mais cruéis é aquela que, no silêncio da tristeza espiritual, tenta convencer você de que não tem mais valor. A voz interior diz, você fracassou. Você não tem mais utilidade. Deus já se cansou de você. Essas frases não vêm do céu. Elas nascem no campo de batalha da mente e, se não forem confrontadas com a verdade da palavra, se tornam correntes emocionais que escravizam a alma. Quando estamos enfraquecidos espiritualmente, essas mentiras ganham volume. As comparações aumentam, a autoestima despenca e a sensação de inutilidade se instala. Você começa a crer que o seu tempo passou, que suas falhas definem sua identidade, que seu valor está ligado à sua performance espiritual. Mas essa não é a verdade de Deus sobre você. A sua identidade não está em como você se sente hoje, está no que Ele já declarou sobre quem você é. Romanos 8:1 afirma, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso significa que, mesmo quando você se sente perdido, sujo, cansado ou distante, o amor de Deus permanece intacto. Você pode ter tropeçado, mas ainda carrega o selo da graça. A tristeza espiritual não muda o seu valor, apenas revela que você está precisando lembrar de quem você é nele. A mentira que diz que você não vale mais nada é construída em cima de experiências mal resolvidas, de rejeições antigas, de falhas que ainda ecoam dentro de você. E quanto mais você as alimenta, mais a sua alma se enfraquece. Mas a verdade do céu vem hoje para confrontar essas vozes. Isaías 43:4 diz, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Deus te chama de precioso
mesmo quando você se sente descartável. Ele te chama de amado quando você se acha esquecido. Você não precisa se provar útil para ter valor. Você não precisa estar no seu melhor momento para ser amado. O valor de uma joia não depende do quanto ela brilha, mas do que ela é feita. E você foi formado à imagem de Deus, criado com propósito, sustentado com graça. E ainda que esteja no fundo do vale, a voz do Pai continua dizendo: você é meu. Enquanto a mentira ecoa dizendo que acabou, Deus está preparando um novo começo. Enquanto você pensa que é peso, Deus te chama de instrumento. Enquanto você acha que está invisível, Ele está contando cada lágrima. Salmos 56:8 diz: Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nem sua dor é esquecida, quanto mais o seu valor. Hoje, o Espírito Santo quer destruir essa fortaleza mental que diz que você não vale mais nada, porque enquanto você crer nessa mentira, permanecerá paralisado. Mas quando você aceita a verdade de que continua sendo filho, continua sendo chamado, continua sendo alvo do amor de Deus, a tristeza perde força e a cura começa a nascer. A primeira libertação é na mente, e depois o resto do coração começa a seguir. Não aceite o que a dor te disse. Não se defina pelo que sentiu no pior dia. Quem você é foi definido na cruz, não no vale. E é por isso que, mesmo em meio à tristeza espiritual, você pode levantar os olhos e dizer: Senhor, renova em mim a verdade que o sofrimento tentou apagar. Porque quem escuta a voz de Deus reconhece a mentira do inimigo, e a verdade é: você ainda vale tudo para o céu. Quando a dor se torna um ídolo, libertando-se da autocomiseração, há feridas que não apenas doem, mas passam a comandar a vida. A tristeza espiritual, quando não confrontada, pode se tornar um ídolo. Você começa a medir cada decisão, cada pensamento, cada passo a partir do peso da dor. A autocomiseração toma o lugar da esperança, e o sofrimento deixa de ser um sinal de alerta para se tornar um estilo de vida. É como se a própria ferida ganhasse poder sobre você. E isso impede que a restauração chegue. Muitos ficam tão acostumados com o sofrimento que não sabem viver sem ele. Cada lembrança dolorosa, cada lágrima, cada frustração é repetida internamente como se fosse um ritual que mantém a dor viva. Mas a palavra nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A autocomiseração prende o coração no passado e impede que Deus trabalhe no presente. Jesus nos ensinou a olhar para além da dor, a não nos identificar com ela como se fosse nossa essência. Em João 11, diante do túmulo de Lázaro, ele chorou, mas chorou com propósito, não para permanecer na tristeza. O choro não era o destino final, era o caminho para o milagre. A dor não foi idolatrada, foi entregue. Quando nos agarramos à tristeza como identidade, esquecemos que ela é temporária e que o milagre de Deus ainda está por vir. Reconhecer a tendência de idolatrar a dor é o primeiro passo para se libertar. É preciso perguntar: Senhor, estou valorizando mais minha tristeza do que a tua promessa? Muitas vezes, ficamos paralisados porque nutrimos sentimentos que deveriam ser apenas mensageiros, não governantes. Deus não nos chama para viver presos ao que dói, mas para transformar a dor em testemunho e força. A libertação começa quando você decide entregar o peso que criou para si mesmo, quando você para de regar a ferida todos os dias com pensamentos de autopiedade e começa a regar a fé. Quando a tristeza deixa de ser centro de tudo, Deus começa a reconstruir pouco a pouco cada pedaço do seu coração. Isaías 61:3 fala de dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. A alegria não é ignorar a dor, mas substituí-la com a presença restauradora de Deus. Se você sente que a dor se tornou sua companhia constante, é hora de olhar para Jesus e entregar a ferida. Reconhecer que ela existe,
mas não permitir que ela dite sua identidade. A autocomiseração é um véu que impede a luz de Deus de entrar. E quando você remove esse véu, a esperança começa a brilhar, a fé se fortalece e a tristeza espiritual perde o poder que você inconscientemente lhe deu. Hoje, Deus te chama para levantar os olhos do próprio sofrimento e caminhar com confiança, para não mais permitir que o sofrimento se torne seu ídolo, mas sim o que ele sempre foi, um convite para confiar, entregar e experimentar cura real e duradoura. A dor existe para transformar, não para dominar, e a entrega é o primeiro passo para que a sua alma seja restaurada, a presença que destranca o quarto escuro da alma. Existem lugares dentro de nós que parecem intransponíveis, quartos escuros da alma onde ninguém entra, nem mesmo nós mesmos. É ali que a tristeza espiritual se instala silenciosa, roubando esperança, confiança e alegria. Mas a presença de Deus é a chave que destranca essas portas. Ela não força, não invade sem permissão, mas quando entra, transforma tudo. A luz que entra revela, aquece, cura e dá sentido ao que parecia perdido. Em Salmos 139, 7, 10, Davi declara que não há lugar onde possa fugir da presença do Senhor. Mesmo nas sombras mais profundas, mesmo quando tudo ao redor parece desolação, Ele está presente. A presença de Deus não se limita a momentos de alegria ou oração fervorosa. Ela entra nos silêncios, nos lamentos escondidos, nas lágrimas que ninguém vê. É nesse espaço secreto que a alma encontra libertação real. Quando permitimos que essa presença entre, o quarto escuro da alma começa a mudar. As paredes da autocrítica, do medo e da vergonha começam a ruir. A tristeza que parecia intransponível perde força porque algo maior se estabelece dentro. Em Mateus 18, 20, Jesus nos lembra: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas a presença de Deus também é pessoal. Ele entra no quarto da sua alma sozinho, quando você se entrega e deixa Ele agir. Muitas vezes, tentamos preencher esses espaços vazios com atividades, pessoas ou distrações, mas nada substitui a presença real do Criador. Psicólogos, conselhos ou fórmulas humanas podem ajudar, mas não podem substituir o toque sobrenatural que transforma o coração de dentro para fora. Só Ele consegue abrir as portas que trancamos por medo, dor ou vergonha. Permitir que a presença de Deus entre significa entregar não apenas a tristeza, mas também o controle. Significa dizer: Senhor, faço questão de abrir as portas do meu coração, mesmo com medo do que vou encontrar. Entre e cure. Essa entrega não é passiva, é ativa e consciente. É reconhecer que o poder para restaurar não está nas suas forças, mas na sua presença. O quarto escuro da alma pode ter sido construído ao longo de anos de decepções, rejeições e dores silenciosas. Mas cada camada pode ser iluminada pelo Espírito Santo. Ele entra onde ninguém mais consegue. Ele toca o que ninguém mais tocou. E quando ele faz isso, o que parecia perdido encontra novo significado. O que parecia pesado se torna leve. E a tristeza espiritual começa a ser substituída por esperança, confiança e força. Hoje, você pode decidir abrir essas portas. Pode parar de tentar enfrentar sozinho o que sempre foi muito maior que você. A presença de Deus é a chave. Ela destranca, transforma e restaura. E no momento em que Ele entra, você percebe que nunca esteve sozinho, que a cura começou mesmo quando você não percebia, e que o quarto escuro finalmente vai se encher de luz. Ferido pelo passado, preso no presente. Como avançar com cicatrizes? Muitas vezes, a tristeza espiritual não vem apenas do que estamos vivendo agora, mas do que carregamos do passado. Feridas antigas, traumas emocionais, rejeições que não foram tratadas, continuam nos moldando de forma silenciosa. O problema é que quando não resolvemos essas cicatrizes, ficamos presos no presente, como se estivéssemos vivendo sempre aquele mesmo episódio doloroso.
É como carregar uma mochila cheia de pedras, enquanto tentamos caminhar em direção à vida que Deus nos promete. Paulo nos dá uma perspectiva clara sobre isso, em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele não diz que as feridas não existem. Ele nos ensina a não permitir que elas nos impeçam de seguir. Feridas não desaparecem magicamente, mas podem se tornar cicatrizes que carregamos com aprendizado, não com dor. Cada cicatriz tem o potencial de nos tornar mais fortes, mais conscientes e mais próximos de Deus. O grande desafio é não deixar que o passado defina o presente. É comum que pessoas feridas internalizem a dor e, sem perceber, apliquem-na nas situações atuais. Um trauma antigo pode transformar pequenos desafios em grandes barreiras emocionais. Um abandono, uma injustiça, uma humilhação que não foi processada pode fazer você acreditar que o presente é sempre hostil. Mas a verdade é que o presente tem potencial de transformação. E só acontece quando aprendemos a olhar para o passado com os olhos da graça. Jesus nos mostra que é possível avançar mesmo com cicatrizes. Após a crucificação, ele apareceu aos discípulos mostrando as marcas em suas mãos e lado, João 20, 27. Essas cicatrizes não eram sinais de derrota, mas provas de vitória. Cada ferida foi transformada em testemunho de poder, redenção e propósito. Assim também, nossas dores, quando entregues a Deus, podem se tornar instrumentos de cura e serviço para os outros. O que significa avançar com cicatrizes? Significa não ignorar nem negar o que aconteceu, mas entregar cada pedaço a Deus. Significa transformar a mágoa em aprendizado, o trauma em empatia, a dor em confiança renovada. Significa reconhecer: eu fui ferido, mas não fui destruído. Eu carrego marcas, mas elas não definem meu destino. Elas me lembram de onde Deus me trouxe e da força que Ele coloca em quem confia nele. A tristeza espiritual que permanece no presente é muitas vezes o resultado de feridas antigas não tratadas. Mas hoje você pode escolher o caminho da libertação. Não é fácil. Exige coragem para olhar para dentro, para enfrentar o que ainda dói e confiar que Deus fará a restauração. Mas quando você faz isso, começa a perceber que as cicatrizes não são obstáculos, são testemunhos da fidelidade de Deus em sua vida. Não carregue mais o peso do passado como se fosse o presente. Entregue cada memória, cada dor e cada lembrança ao Senhor. Ele tem poder para transformar feridas em força e cicatrizes em sinais de esperança. Avançar com cicatrizes é avançar com Deus. E nesse caminho, a tristeza espiritual deixa de ser prisão e se torna oportunidade de crescimento, intimidade e vitória. Deus está coletando suas lágrimas, o valor espiritual do seu choro. Quantas vezes você já chorou em silêncio, sentindo que ninguém percebia? Quantas lágrimas caíram sem serem vistas, sem serem consoladas, sem serem entendidas? A tristeza espiritual muitas vezes se manifesta assim, invisível, solitária, silenciosa. Mas a Bíblia nos assegura que nada escapa aos olhos de Deus. Ele não apenas vê suas lágrimas, ele as recolhe, guarda e transforma. Salmos 56:8 nos lembra: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Cada lágrima tem valor, cada choro tem propósito. O inimigo quer fazer você acreditar que chorar é sinal de fraqueza ou falha espiritual. Que se você fosse mais firme, mais espiritual, mais perseverante, não sentiria dor. Mas o que Deus mostra é completamente diferente. O choro é linguagem do Espírito, expressão de um coração que ainda deseja ser restaurado. É oração silenciosa, entrega verdadeira, reconhecimento de que sozinho você não consegue, mas que nele tudo se renova. Quando entendemos que Deus coleta nossas lágrimas, começamos a olhar para a dor de outro jeito. Ela não é inútil, não é desperdiçada, não é sinal de rejeição.
Cada lágrima derramada com sinceridade diante de Deus é um fio de conexão com Ele. É entrega que transforma sofrimento em testemunho, fraqueza em força e vazio em esperança. Não se trata de choro teatral ou autopiedade, mas de abrir o coração e confiar que Ele vê e cuida de tudo. O choro tem um efeito profundo na alma. Ele limpa, alivia, revela o que estava escondido. Quando uma pessoa decide não reprimir suas emoções, não encobrir a tristeza, ela cria espaço para que o Espírito Santo trabalhe. Deus usa lágrimas para trazer percepção, transformação e cura. Jeremias 31, 16, 17 mostra que Ele chama o povo de volta mesmo quando eles choram pelas perdas, garantindo que a esperança e a restauração podem surgir das lágrimas mais amargas. Muitas vezes, os momentos em que sentimos maior fragilidade são aqueles em que Deus age com mais poder. O choro sincero não é o fim da fé, é o início da intervenção divina. É no momento em que você admite sua dor que você permite que Deus entre com sua força, sua presença e sua consolação. Ele não recolhe apenas lágrimas, Ele recolhe corações, sonhos partidos, esperanças despedaçadas e transforma tudo em renovo. Hoje, se você está chorando, saiba que Deus está ativamente recolhendo cada lágrima. Nenhuma é desperdiçada, nenhuma passa despercebida. Cada uma será usada para restaurar, fortalecer e ensinar. A tristeza espiritual deixa de ser destrutiva quando entendemos que nossas lágrimas são sementes de cura. Elas registram nossa sinceridade, nossa fé e nossa abertura para o agir de Deus. E cada lágrima entregue a Ele abre caminho para a alegria, a restauração e a paz que só Ele pode dar. Quando o Espírito Santo começa onde o psicólogo parou. Às vezes, procuramos ajuda em todos os lugares, conselhos de amigos, livros de autoajuda, terapias, psicólogos. Todos podem oferecer estratégias, orientação ou conforto temporário. Mas a tristeza espiritual tem camadas que só o Espírito Santo pode alcançar. Ele começa onde a intervenção humana alcança seu limite, tocando a alma, renovando pensamentos e trazendo a verdadeira libertação. Muitas pessoas se sentem frustradas quando percebem que mesmo após semanas, meses ou anos de orientação profissional, ainda existe vazio, desânimo ou angústia. O problema não está na terapia ou no apoio, mas na dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Isaías 61:1 nos mostra que o Espírito do Senhor é quem nos ungiu para pregar boas novas aos abatidos, para curar os quebrantados de coração. O toque espiritual é transformador, penetrante e completo. O Espírito Santo tem o poder de identificar o que está enraizado na alma, lidar com pensamentos autodestrutivos e restaurar identidade onde a dor tentou apagar. Ele não substitui a ajuda humana, mas a potencializa. Ele encontra o que foi escondido, fala a verdade onde mentiras foram acreditadas e planta esperança onde havia desesperança. A tristeza espiritual, quando confrontada dessa forma, começa a ser libertada de forma permanente. Jesus disse em João 14:26 que o Consolador nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria das verdades profundas que muitas vezes esquecemos. Isso significa que o Espírito Santo atua não apenas para consolar, mas para revelar e restaurar. Onde o conhecimento humano chega ao limite, ele continua a obra que traz mudança real. É a dimensão sobrenatural que transforma não apenas circunstâncias, mas também corações. Permitir que o Espírito Santo entre na vida significa abrir mão do controle, deixar de tentar resolver tudo sozinho e confiar que existe uma força capaz de curar profundamente. É nesse ponto que a tristeza espiritual começa a ceder, porque o que era fixo e imutável na mente e no coração se torna maleável à ação divina. A presença dele destrava medos, dúvidas, culpas e ressentimentos acumulados. Se você sente que já tentou de tudo e ainda assim está ferido por dentro, saiba que Deus está te oferecendo algo que vai além do alcance humano.
O Espírito Santo começa onde o psicólogo parou, mas não apenas para aliviar sintomas. Ele transforma, reconstrói, renova e fortalece. Hoje você pode permitir que ele atue no seu interior, trazendo a restauração que você tanto buscou e mostrando que a tristeza espiritual não tem a última palavra. O reencontro com a esperança, quando a alma volta a respirar. Após meses ou anos carregando a tristeza espiritual, chega o momento em que a alma começa a perceber a luz novamente. Esse reencontro com a esperança não é repentino, mas surge gradualmente, quando o coração cansado reconhece a fidelidade de Deus. É como se a respiração que antes estava presa pelo peso da dor voltasse a fluir. A esperança não é apenas otimismo, é a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver os resultados. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Mesmo quando tudo parece perdido, essa promessa continua firme. O coração quebrado pode ainda duvidar, mas a alma aprende a esperar com confiança. Cada lágrima, cada luta e cada momento de vulnerabilidade faz parte do processo de reconstrução, preparando o terreno para que a esperança floresça. Muitas vezes, a tristeza espiritual nos faz esquecer que a esperança existe. Ela parece distante, quase inalcançável. Mas quando a alma encontra novamente espaço para confiar, começa a perceber pequenos sinais, palavras de encorajamento que tocam profundamente, momentos de paz que antes pareciam impossíveis, respostas silenciosas que chegam de forma inesperada. É nesse reencontro que a vida espiritual ganha força novamente. O retorno da esperança é também um convite para a ação. Quando percebemos que há algo a ser esperado, a oração se torna mais firme, o louvor mais sincero e a fé mais ativa. A alma volta a respirar porque reconhece que Deus não falhou, que o passado não define o presente e que o futuro ainda está em suas mãos. Salmos 33:18 nos lembra: "Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia." A esperança nasce da percepção da presença constante de Deus. O reencontro com a esperança transforma a forma de enxergar a vida. O que antes era peso, agora se torna aprendizado. O que parecia fim, agora se revela ponto de virada. A tristeza não desaparece de imediato, mas perde seu domínio sobre você. Cada suspiro de confiança é uma vitória silenciosa. Cada oração sincera é um passo de libertação. Deus reconstrói não apenas o espírito, mas a percepção de si mesmo, mostrando que a vida ainda vale a pena e que o milagre da restauração é real. Hoje, você pode começar a sentir a alma respirar novamente. Permitir que a esperança entre é permitir que Deus faça o que nenhum esforço humano conseguiu: restaurar, renovar e abrir portas de um novo começo. A tristeza espiritual deixa de ser um fardo quando a esperança se torna combustível, e a alma descobre que, mesmo depois de tanta dor, há futuro, há vida e há a presença constante de um Deus que cura e transforma. A tristeza não venceu. Agora, você carrega cura para outros. Depois de percorrer o caminho da tristeza espiritual, enfrentando silêncio, dor, autocomiseração e feridas do passado, chega o momento de perceber que você não foi derrotado. A tristeza não teve a última palavra. Cada lágrima derramada, cada oração sincera, cada entrega ao Pai se transformou em força, aprendizado e, acima de tudo, em testemunho. Agora, o que antes era apenas sofrimento pode se tornar canal de cura para outros que ainda estão sofrendo. Deus nos ensina que a restauração não é apenas pessoal, mas comunitária. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo diz: "Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação." A cura que você recebeu
não é só para você. É para ser compartilhada, testemunhada, usada para alcançar quem ainda está no vale da tristeza. O que você viveu, o que chorou, o que sofreu, agora se torna experiência de empatia. Quem já sentiu a dor sabe falar com ternura, sabe consolar com autoridade, sabe guiar outros com autenticidade. A tristeza espiritual, quando superada, se transforma em legado. Você se torna alguém capaz de reconhecer as feridas alheias, de apontar a esperança de Deus e de oferecer suporte que palavras humanas não conseguem fornecer sozinhas. Jesus também transformou suas feridas em vitória que alcançou o mundo. Cada desafio que ele enfrentou serviu para mostrar poder, compaixão e misericórdia. Da mesma forma, sua história de superação será testemunho vivo da fidelidade de Deus. A dor não desaparece instantaneamente, mas quando você permite que o Espírito Santo trabalhe, cada ferida se torna oportunidade de transformação para você e para outros. Hoje, você é chamado a erguer a cabeça e caminhar com consciência de que a tristeza não define seu destino. Você carrega dentro de si não apenas cicatrizes, mas sinais de que a graça é real, de que a cura é possível, de que a esperança renasce. E à medida que compartilha o que Deus fez em você, outros começam a ver que também é possível vencer, confiar e restaurar. Não se trata apenas de superar, trata-se de ser usado como instrumento de consolação, de encorajamento, de fé prática. Quem já passou pelo vale pode mostrar o caminho, acender a luz para quem ainda caminha na escuridão. E é assim que a tristeza deixa de ser uma prisão e se torna catalisador de transformação, tanto na sua vida quanto na vida de quem você tocar. A tristeza não venceu, você venceu, e agora sua vida é testemunho. Suas experiências se tornam farol, suas cicatrizes se tornam sinais da presença e do poder de Deus. E o mais importante, tudo isso mostra que Ele é fiel, que cura, que restaura e que prepara não apenas você, mas também outros para verem o seu milagre acontecendo. Amém.